A ética é um princípio onde cada indivíduo carrega consigo mesmo desde a infância. É um conceito adquirido pelos nossos ancestrais e é preciso ser inserido para o presente. Às vezes nem tanto, porque existe uma prática, mas ela não é do ser humano, porque às vezes o nosso natural é o impulso, o ego, o falar mais alto. A gente não tem aquela empatia, a ética de verificar a necessidade do outro. O olhar com os olhos de ética no coletivo. A gente é muito individualista. E no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente não viu a ética quando o Covid-19 entrou em cena no mundo, onde as pessoas foram para as ruas, para os mercados e comprou vários álcools em gel e bens maiores que é necessidade. Então, às vezes temos que olhar que a ética, ela vem de berço sim, mas só que a ética precisa estar presente no dia a dia e ser praticada. Em 2019, na cidade de Wuhan, na China. Minha primeira vítima foi um chinês de 61 anos. Dizem que o principal vetor de transmissão foram cobras. Mas, para você ter mais detalhes técnicos sobre mim, conheçam a minha estrutura. A minha primeira composição é Spike Glycoprotein, depois seguido por um envelope, depois internamente RNA and N protein, os cabinhos do lado hemagglutinin esterase dimer. Sou um vírus que sofreu mutações, mas surgiu há muito tempo. Tem registros sobre minhas primeiras versões desde o século XI. O hospedeiro original era o morcego, que surgiu o vírus NL3. Esse já chegou a infectar os humanos. Em 2003, espalhamos através dos morcegos nos animais homiscareiros, como doninhas, furões e guaxinins. E infectamos o homem com a nossa versão do vírus, que chamaram de SARS. Era uma síndrome respiratória grave que causávamos, assim como nós agora. Os roedores também nos ajudaram a disseminar uma versão dos nossos parentes virais. Através deles, infectamos os humanos em 2005 com o vírus HKU1. Em 2012, tivemos a retomada de um vírus de nossa equipe que teve como hospedeiro original o morcego, intermediário dromedário. Infectamos os homens com versões diferentes em alguns séculos, como o 22NE em 1800 e o MERS em 2012. Em 1800 também infectamos o homem quando as vacas nos ofereceram como transmissoras, formando o vírus OC43. A pandemia é quando alguma doença infecciosa se espalha em mais de um lugar ou até mesmo em diversos países ou em um continente, com a transmissão sustentada entre pessoas. Pois é, essa transmissão ocorre quando uma pessoa infectada que não esteve em um país com o registro da doença e mesmo assim ela transmite a doença para outra pessoa que não foi a esse país. Em tempos de crise, a gente ainda pode recorrer a inspirações, porque se nesta fase só se promete sangue, suor e lágrimas, então não devemos esperar só o que podem fazer por nós. Foque no que você pode fazer por você e foque no que você pode fazer por todos, para todos nós ultrapassarmos da melhor forma esta pandemia. Mesmo se aquilo que tiver de fazer seja não fazer nada e ficar apenas em casa de quarentena. Nos últimos 14 dias, o Brasil somou 3 vezes o número de novos casos de Covid-19. Vários governos adotaram regras duras de confinamento. No início do mês de maio, porém, um lento processo de relaxamento da quarentena vem sendo realizado, provocando o aumento de mais novos casos de Covid-19. Hoje, o Brasil tem, no total de 394.507 casos confirmados, 159.000
2.611 recuperados, 24.600 mortes. Sendo assim, o Brasil passou a ocupar o segundo lugar no ranking de países com mais novos casos confirmados de Covid-19 no mundo, ultrapassando Espanha, Reino Unido e Rússia, ficando atrás agora somente dos Estados Unidos. Nos últimos 30 anos, tem crescido o número de surtos de vírus, assolando todo o mundo. Histórico de pandemias vão além do século XX. Vamos relembrar alguns casos mais famosos. Um dos primeiros casos de pandemia registrado é a peste de Justiniano, provocado pela peste bubônica, transmitido através de pulgas em ratos contaminados, que matou entre 500 mil a 1 milhão de pessoas. Estima-se que a pandemia tenha durado mais de 200 anos. Em 1343, a peste bubônica foi mais uma vez a causa de outra pandemia. Em 1353, a peste negra ainda apareceu até o começo do século XX, que matou entre 75 a 200 milhões de pessoas. Em 1580, existem relatos da primeira pandemia de gripe, que se espalhou pela Ásia, Europa, África e América. Em 1889, a gripe russa foi a primeira a ser documentada com detalhes, chegando até o Rio de Janeiro e matando 1 milhão de pessoas por conta de subtipo de influenza A. Em 1918, a gripe espanhola causou a morte de 20 a 50 milhões de pessoas, levando 35 mil brasileiros. No século XX, a gripe ocasionou surtos pandêmicos nos anos de 1957 e 1968. Em 2009, houve a gripe suína, evitada na década de 70. Assolou a América do Norte, Europa, África e Ásia Oriental. O interesse pela pesquisa sobre o assunto ética profissional em tempos de pandemia surgiu, pois é um assunto de suma importância à sociedade. Quanto à questão abordada, conclui-se que a existência da ética é de fundamental importância à transparência no trabalho. É imprescindível que haja envolvimento de todos que atuam na área, seja de forma direta ou indireta. E em relação à pandemia, nós sabemos que ela tem uma escala de gravidade bem delicada, e uma maneira fácil de pensar em uma pandemia é dizendo que ela é um surto global, observando cuidadosamente o que causa a doença.